A gente vai começar a falar de direito com a professora Luciana Moreira. E aí a minha primeira curiosidade, a pergunta é assim, Luciana, quais áreas do direito, né, você acha que conversa com esse tema da morte, com o tema relacionado às questões funerárias? Bom, eu estou muito feliz em participar desse congresso, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre a morte, né? Porque a morte está em todas as áreas e é inexorável. Todos nós iremos morrer e todos nós teremos que lidar com a morte de alguma forma. Como que o direito lida com a morte? Respondendo a sua pergunta. A morte está interligada com a vida, e o direito é vida e é morte. O direito civil conversa com a morte, porque você tem direito a decidir o que será feito com você em vida e após a morte, né? O direito público também está relacionado, porque os cemitérios são de administração pública, em sua maioria, e os que não o são, eles são de interesse público e, portanto, fiscalizados pelo direito público. Há também o direito funerário, que é o direito especializado nessa área. O direito penal também conversa com a morte, porque nós temos crimes ligados à morte, por exemplo, o vilipêndio de cadáver, né? Que é um crime relativo já ao cadáver, já ao corpo morto, que a gente chama de corpo morto. O direito à saúde também, porque na medida em que você pode ver casos de morte cerebral, em que você ainda tem o corpo e que você tem que ter a decisão do que fazer com aquele corpo com morte cerebral. Então, nós envolvemos muitas áreas do direito e da vida em relação à morte. Por isso, a grande importância da gente conversar nesse congresso e dialogar sobre a morte. Bacana. Olha, tem duas demandas que são muito imediatas que eu vou já te contar, que era da universidade aqui, preocupada o que fazer com os cadáveres, e outras questões que vão aparecendo também, como o direito internacional. Desculpa que eu não sou da área de direito, mas é por conta de demanda que apareceu. Por exemplo, a professora Luciana, lá de Brasília, né, ela mora no Reino Unido e tem uma, uma ONG que é sobre prevenção ao suicídio. E ela estando fora, ela trata muito de estrangeiros fora e diz que só o estado de Goiás que paga a remoção do corpo para cá, né, o transporte do corpo com auxílio funerário. Então isso é muito curioso até para analisar se isso de fato acontece, se é um direito ou não, né, quando uma pessoa, imagina, uma pessoa do Brasil falece fora. Então, eu acho que você traz tantas possibilidades, né, tratando dessa questão de direito, que o direito é o que vai limitar essas ações, tanto no setor público, setor privado, e fico bem contente por você aceitar, Luciana. Eu acho que um profissional, assim, preocupado em estudar essas questões, né, como você aceitou, estar no grupo de pesquisa, se debruçar para esse tema, vai ser um profissional de destaque dentro desse setor do luto, porque a gente não vê muito essa área desenvolvida, né? Então, eu vou fazer uma segunda pergunta que a gente tinha pensado, que é conhecer um pouquinho da sua experiência, né, tanto no direito público, como iniciando agora pesquisas mais voltadas para o direito funerário. Então, a área que eu trabalho chama direito administrativo. Geralmente, quando alguém me pergunta assim, qual área do direito que você é? Eu trabalho com direito administrativo. A pessoa fica olhando, esperando entender o que é isso, né? O que é direito administrativo? Todo mundo conhece penal, civil, família, sucessão, mas direito administrativo é uma área que ninguém conhece. Mas o direito administrativo nada mais é do que o direito que lida com a administração pública, com os atos da administração pública. Então, eu advogo relativamente aos atos praticados pela administração pública, ou seja, município, estado, União. E aí, a morte ou o cuidado com o corpo, ou os cemitérios, ela está diretamente ligada com o poder público. Então, por isso eu aceitei em estudar, porque eu achei um tema interessantíssimo e que está ligado à minha área de atuação, que são os atos administrativos. E eu escolhi o tema casos jurídicos de cemitérios e cadáveres exatamente porque eu vi, ao iniciar meus estudos, que a legislação ainda é muito parca. A gente precisa falar mais sobre o assunto, a gente precisa regular mais a matéria, a gente precisa ter mais transparência na matéria.
nós temos muitos casos jurídicos já no judiciário, mas com parca legislação. Então, acaba que determinados casos vão ao judiciário por dois motivos. Primeiro, por ausência legislativa, então se leva ao judiciário para que o judiciário decida, né, com base nas leis, nos costumes, nas leis de costume e não numa lei específica, tá? E também por falta de determinação da pessoa, que é o que a gente vai falar também. Por exemplo, tem casos jurídicos, eu não vou antecipar a resposta, mas já vou deixar todo mundo curioso. Tem casos que vão ao STJ, por exemplo, uma pessoa morreu no Rio de Janeiro, ela tinha duas filhas de um casamento anterior e uma filha de um outro casamento. As duas filhas do primeiro casamento queriam que ele fosse enterrado ao lado da ex-esposa. Diz meu marido, cruz credo, não queria isso de jeito nenhum. E a filha do segundo casamento queria que ele fosse congelado para estudo posterior e dizia que essa era a vontade dele. E ele não deixou essa vontade por escrito. E isso foi ao STJ. Poderia ter sido facilitado se ele tivesse deixado essa declaração por escrito. Então, nós temos também que pensar preventivamente. E hoje há um instrumento jurídico, que é a declaração prévia de vontade, na qual a gente pode deixar essas vontades escritas. E vontades simples. Por exemplo, outro dia, já estudando o tema, eu pensei, gente, se meu pai falecesse, ele ia querer ser enterrado como? Aí fui lá perguntar para ele. Falei, pai, você quer ser enterrado no jazigo da sua família ou junto com a minha mãe? Aí ele me respondeu, de qualquer jeito eu já vou estar morto mesmo. Quer dizer, passou o problema para a família? Ou seja, você já vai estar de luto, você já vai estar com aquele sentimento e ainda com um problema para resolver. Então, seria muito mais fácil se as pessoas começassem a conversar sobre a morte, a entender que elas podem deixar as declarações dela de vontade. Outro exemplo que envolve juridicamente, né? Essa declaração prévia de vontade, ela pode conter, por exemplo, se eu tiver morte cerebral, se eu quero doar meus órgãos, porque hoje é uma decisão da família. Mas é mais um problema que você deixa para a família que você poderia antecipar. Eu quero ser cremado? Eu quero ser enterrado onde? Eu quero doar meus órgãos? Eu quero que se desliguem os aparelhos, eu não quero que fiquem, porque há como já se autorizar, não é uma eutanásia, mas já estamos próximos disso, há como se autorizar, havendo morte cerebral, o desligamento de aparelhos. Então, há como tudo isso ser previamente e que não precise se levar ao judiciário. Então, eu acho que as questões jurídicas envolvem um pensamento de que a morte é inexorável e temos que pensar em termos legislativos, de criar legislações, e temos também que pensar em fases preventivas nós mesmos, pensar o que nós queremos fazer com o nosso corpo. Deixar essa declaração de vontade escrita, que isso facilitará uma decisão familiar futura, que a família já está em luto e poderia já ter no luto uma facilitação de saber o que fazer com a pessoa, qual seria o desejo. Hoje pela manhã, parece coincidência, eu estou estudando esse fato, aí eu acordo, minha sogra mandou assim, quando eu morrer, eu não quero violino no meu cemitério, no meu enterro. Aí eu falei, gente, eu acho tão lindo, eu fui outro dia, não fiquei tão emocionada. Aí perguntei para ela falou, não quero. Falei, que bom que ela expressou essa vontade. Mas se ela não tivesse expressado, o violino ia estar lá com certeza, porque eu acho lindo. Então, a gente aprender que a gente precisa expressar essas vontades, existe uma forma jurídica de que elas sejam expressas, né? Eu vi que tem uma colega que vai falar sobre organização patrimonial, então não vou entrar nessa situação, que é também muito importante a gente se preparar para a morte como uma organização patrimonial, que também envolve o direito, mas não será da minha temática, tá? A temática será em relação ao corpo, ao enterro, aos cemitérios, que a gente vai entrar nessa temática. E tentar atender a demanda, porque como é uma novidade, né, podem surgir demandas e eu vou fazer um estudo, vou tentar fazer o mais completo possível e levar, então, casos jurídicos que nos possam levar à reflexão do que a gente pode fazer para melhorar no direito e para melhorar
a, a conversa sobre a morte, né, para que a gente possa ter realmente uma declaração prévia de vontade. Eu acho que é isso. Doutora Luciana, obrigado demais, assim, pela sua participação e pela vontade de falar do tema. Eu sei que vão surgir outras muitas dúvidas, mas o que eu ia te perguntar, você já antecipou. Eu ia até falar assim, não responde agora para responder no evento, que é o seguinte, tem muita gente falando comigo, que fala comigo, né, sobre esse assunto, desde que eu estou com a ideia de trabalhar com isso. Eu comecei próximo de abril, mas há tempos já eu quero trabalhar com esse tema, mas é sobre o seguinte, muitas vezes eles me falam assim, olha, por mais que você escolha tudo, chega no final a família uma vai ter tudo na mão para decidir a família, você já não vai estar aqui, não adianta mais. E muitas vezes porque as pessoas não conhecem o que deve ser feito. E eu acho que não existe hoje em dia nem tecnologia, nem ferramenta criada por uma universidade, no governo, ou então com o apoio de uma pesquisa que poderia ser já pensada a partir de você, assim, nessa questão de que poderia, assim como a gente tem o CPF, um registro e outras questões, um dado público que você pudesse ter, que aí você não deixa para outra pessoa, né? Você não é omisso com relação a essa temática. E eu acho bem interessante, assim, como vão aparecendo essas questões e como é um campo muito amplo, né? Que a gente vai tentar pontuar algumas coisas. Por isso que eu já te deixei o convite, que a gente está com um projeto de criação do curso de pós-graduação Lato Sensus, né? Como uma especialização nessa área. E eu acho muito importante também, como a gente conversou, a importância da OAB e a representatividade do próprio papel do direito, né, sendo trazida por você, para que isso se amplie, né, e você sirva aí de pioneira no direito funerário. Então, eu acho que eu não vou perguntar mais, não, que eu já vi que você acaba respondendo, e a gente se vê em novembro, tá bom, Luciana? Obrigado demais. Olha, E então fica o convite para que todo mundo venha pensar junto com a gente, venha trazer as questões, venha participar do congresso, porque é uma matéria que ainda tem um campo muito aberto e que precisa ser estudada e que soluções podem trazer e até mesmo deixar a pessoa já em vida mais tranquila do que irá acontecer após a morte. Então a gente tem que pensar nisso e trazer estudos do direito, da engenharia, né, dos impactos que os cemitérios trazem, tudo isso, e todos juntos pensarmos sobre o assunto. E está de parabéns pelo congresso, vai ser um sucesso com certeza. Eu estou muito feliz em participar e agradeço o convite. obrigado, um abraço. Um abraço, fica com Deus.